para que eu vou investir em fundos se a maioria perde para o Ibovespa? Você já ouviu alguém falar isso? Afinal, qual o percentual de fundos que ganha do Ibovespa em janelas de 5, 10, 15 anos? A gente na Carteira Z preparou um estudo que eu acredito que você vai gostar, um estudo único no mercado. Acompanhe aí. Fala pessoal, bem-vindo ao canal da Carteira Z. Através desse canal aqui nós produzimos conteúdo focado em fundos de investimentos, falamos de ações com gestores. Então, se esse canal te agrega e você ainda não é inscrito, se inscreve aí, compartilhe ele com a galera, nos grupos aí que você tem, para que essa informação ela chegue a mais pessoas, beleza? Hoje a gente vai trazer em números uma discussão que é bem falada no mercado financeiro. Muita gente fala mal de fundos, porque a minoria bate o próprio índice Bovespa, fundos de ações, né? Nesse sentido, será que não seria melhor investir em um ETF? Você não tem dor de cabeça e fica na média do mercado. Enfim, hoje a gente vai trazer uma percepção bem interessante para você, além de um estudo concreto e atualizado mostrando o percentual de fundos que batem o benchmark. Nós trouxemos mais uma vez o nosso querido professor Jonas. Ele vai falar com vocês sobre isso, beleza? Manda bala, Jonas. Olá. Então, como o Rafael já adiantou, a gente está aqui hoje para falar assim na decisão de forma de exposição, né, de investimento em bolsa, né, em renda variável em bolsa, para quem não quer fazer, né, diretamente ou sozinho a escolha de ações, né, o stock picking, para quem não quer ter uma carteira própria de ações. Então, você tem duas opções, que são via ETF, né, um índice que replica o Ibovespa, BOVA11 ou coisa parecida, ou investir através de fundos, né, terceirizar esse processo de escolha de ações e de gerência da carteira, de acompanhamento, né? Então, é disso que a gente vai falar hoje em dia, hoje, né, das duas alternativas de investimento. E aí, o que acontece, né? Muita gente tem um viés já, e já tem a decisão tomada de investimento via ETF. Não estou dizendo que a decisão seja errada, tá? Mas qual é o argumento dessas pessoas? O ETF tem uma série de vantagens, né, sobre um investimento em fundo. Então, primeiro, o fundo tem as desvantagens de cobranças de taxas, taxa de administração, em geral 2% para FIIs, taxa de performance, em geral 20% do que exceder o benchmark, em geral o Ibovespa, um tempo longo, né, para você efetivar um resgate, D mais 30, na melhor das hipóteses, D mais 60, às vezes D mais 90, significa do dia que você pede o resgate, você só vai ter efetivamente o dinheiro 60 dias depois, e durante esse prazo você está sujeito às oscilações do índice. Né? Você pode ter uma grande perda no meio do caminho, pode ter uma grande alta também no meio do caminho, né? Mas é uma fonte de incerteza, é uma fonte de risco. Aliado a uma informação difundida com certa frequência, e eu não posso dizer que ela está errada, de que uma minoria dos gestores conseguem bater o índice. Então, por que eu investiria num fundo? Né? Eu pago taxas, eu demoro a ter meu dinheiro de volta, e uma minoria deles bate o índice. Né? Então, eu faço melhor no índice, investindo no índice, que é uma cesta diversificada, dezenas de ações que compõem o índice Bovespa, né, de grandes companhias, né, de empresas grandes. Então, parece fazer sentido, segundo esses argumentos, o investimento em ETF. Né? Então, a gente resolveu fazer esse vídeo de hoje, inspirados pelo nosso amigo da Carteira Z, o Peter Linchado. Né? É um perfil, né, nas redes sociais, enfim. E tem muita coisa legal lá, tem muita informação bacana. E ele outro dia trouxe esse gráfico aqui que eu estou mostrando para vocês. Tá? Vou botar um pouco mais alto aqui. Isso daqui são fundos large cap, né, fundos de ação, nos Estados Unidos, que desempenharam pior do que o índice de lá, né, o equivalente ao Bovespa de lá, que é o SP500. Tá? Então, eles têm aqui estatísticas para 1 ano, para 3 anos e para 5 anos. Isso daqui é o percentual de fundos que perdeu do índice. Tá? Na nossa opinião, né, você não julga um fundo de ação em 1 ano e 3 anos. Tá? Eu não teria nem incluído na comparação esses números, tá? Na estatística, esses números.
Mas, enfim, aqui você já tem uma performance melhor, já tem uma observação melhor, que é de 5 anos. Mas vamos lá. 75,27% dos fundos perderam para o índice SP500 nos últimos 5 anos. Significa somente 24,73% dos fundos bateu o índice em 5 anos, em janela de 5 anos. Em janela de 3 anos é ainda pior. Né? Em janela de 3 anos, 30,29% apenas dos fundos bateu o índice. Em janela de 1 ano, é o último ano, tá? O último ano, os últimos 3 anos, assim por diante. Em janela de 1 ano, 39,67%, né? Um pouco mais alto, tá? Bateram o índice. Mas aí, vamos pegar assim, essas janelas de 1 ano e 3 anos são muito curtas. Vamos ficar aqui com a janela de 5 anos, aí você tem aqui 24,73%, quase 25%, um quarto apenas dos fundos bateu o índice. Né? Uma probabilidade muito pequena, então, né? De o fundo que eu escolhi, um quarto, né? O fundo que eu escolhi, o gestor conseguir bater o índice após 5 anos. Né? Eu faria melhor estando no índice. Essa é a primeira conclusão. Então, assim, a primeira coisa que a gente resolveu investigar foi: será que esses números se repetem no Brasil? E aí nós fizemos um levantamento usando dados públicos, né, da CVM, dos fundos. Usei as mesmas medidas, 1 ano, 3 anos e 5 anos, mas ainda acrescentei 10 anos e 15 anos. Né? Parecem períodos melhores para observar fundos de ações. Então, eles estão aqui. Tá? Seguimos alguns critérios de exclusão, tá? Antes de eu falar dos números. Fundos de ação não são fundos exclusivos, fundos de ações não são fundos exclusivos, fundo exclusivo é de um único cotista. Que mais? Existiam, né, há 1 ano, 3 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos atrás. Não são fundos master. O fundo master é o que recebe investimento dos outros fundos, então acho que são essas os filtros, né, as exclusões. E a gente chegou a esses números aqui, olha só. Lembra, para a janela de 5 anos nos Estados Unidos, somente 25% dos gestores, né, dos fundos batiam índice. Aqui, numa janela de 5 anos, a gente chegou para 38,4%. Né? Maior do que nos Estados Unidos, mas ainda um número pequeno. Né? Se você for para uma janela de 10 anos, que nos parece mais apropriada para avaliar fundos de ações, vamos ficar com essa barra daqui, que são os fundos de 10 anos. Aí a gente chega perto, né, dos 25%, tá? 26,7%, que parece uma probabilidade pequena. Né? O que são as outras cores aqui? 12,4% dos fundos existentes há 5 anos atrás perderam do índice. Tá? 26,7% dos fundos existentes há 10 anos atrás ganharam do índice. E 60,9%, esse número nos surpreendeu um pouco, 60,9% dos fundos que existiam há 10 anos atrás foram cancelados. Cancelado, o fundo ter sido cancelado não significa que ele fracassou. Né? Ele pode ter sido cancelado por opção de seus gestores, podem ter tido uma cisão com outros fundos, podem ter sido incorporados por outros fundos e podem ter encerrado a atividade com lucro para os seus cotistas. Né? Ele não é uma prova de fracasso. Eu só não podia incluir eles na comparação, né? Porque, olha só, se eu excluo os fundos que deixaram de existir, eu teria que, né, mais fundos bateram o índice do que aqueles que não bateram. Né? Isso se chama, em estatística, se chama o viés do sobrevivente. Né? Quando eu olho somente para os fundos que sobreviveram, eu tenho um viés. Né? Eu não incluí aqueles que não sobreviveram, por uma série de razões. Tá? Então, incluindo todos os fundos que existiam, os que ganharam, os que perderam e aqueles que foram cancelados de 10 anos para cá, eu tenho, então, esse número que parece um número pequeno. Né? Cerca de um quarto dos gestores bateu o índice. Né? E aí você pode dizer que seria uma conclusão bastante razoável a essa altura, né? Dizer assim, ainda mais se você já tem um viés de investimento via ETF, você podia me dizer, pronto, né? Confirmou todas as minhas impressões. Né? Investir via ETF é muito mais seguro, porque a minha chance de escolher um fundo vencedor é pequena, né? 25% aproximadamente, tá? Contra 75% de chance de escolher o fundo errado. Então, assim, o que eu queria te convidar à reflexão é sobre esses números aqui. Olha só, 26,7%
me parece um bom número. Por que 26,7 me parece um bom número? Tá? Esse número seria correto se você escolhesse o seu fundo por unidunité, né, num processo de unidunité. Né? Eu tenho lá, sei lá, centenas de fundos disponíveis na data de hoje, eu vou escolher um fundo para investir, eu tenho algum processo de sorteio, e aí a minha chance de escolha de acertar-me é 26,7, realmente. Tá? Não é previsível que esse número vai se mudar muito nos próximos 10 anos, então é isso, eu tenho uma chance de 1/4 de acertar, se for unidunité. Agora, o que eu queria convidar você à reflexão é o seguinte: isso não é um processo de unidunité, né? Por quê? Porque é uma decisão que deve ou deveria ser baseada em informações. Quanto mais informação você tiver, mais correta é o seu processo de decisão. Eu posso te dar um exemplo simples. Olha só, uma moeda, né? Uma moeda aqui de R$ 1. Então, se a gente jogar aqui, eu com você, né? Se eu jogar aqui aquele joguinho popular, né? Disser assim, né? Eu escondo minhas mãos e aí eu digo em qual mão está, tá? A tua chance de acertar a mão onde está a moeda é de 50%. Né? Ela pode estar aqui ou ela pode estar aqui. Olha só, é o mesmo fenômeno, né, observado por você e por mim. Qual é a diferença? Né? Assim, eu sei que a probabilidade da moeda estar aqui é 0, porque fui eu que coloquei ela aqui. Certo? Então, olha só, o que eu tenho que você não tem? Informação. Né? Isso melhora a minha chance de acerto. A mesma coisa vale com vários processos de decisão na vida, né? Por exemplo, futebol, né? Se você tiver que escolher qual vai ser o próximo campeão brasileiro, são 20 times disputando o campeonato, né? A chance de cada, estatisticamente, né? Se eu não tiver nenhuma informação, não entendo nada de futebol, não acompanhei nada dos últimos campeonatos, tá? A minha chance de acertar o próximo campeão é de 5%, 1 em 20. Agora, se eu gosto de futebol, se eu acompanho as contratações, as escalações, os últimos resultados, performance em Copa do Brasil, Libertadores, campeonatos regionais, né? E digamos que ainda melhor, eu não preciso escolher um só, eu posso escolher 3, né, times. Porque, da mesma maneira, você não deveria investir em fundos através de um único fundo, você deveria diversificar nas suas escolhas. Então, digamos que hoje, né, maio de 2021, eu diria assim, o campeonato vai começar semana que vem, eu diria, ou nesse fim de semana, eu diria assim, olha, se eu puder escolher 3, Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro, qual é a minha chance? Então, ela não é de 15%, concorda? Ela é de 40%. Eu não torço para nenhum desses times, mas, infelizmente, qual é a minha chance de acertar? Sei lá, passou para quanto? Né? Assim, o fato de eu ter informação e eu não ter informação, né? Passou para 70%. Tá? 80%. Se eu puder dizer, né, um desses times vai ser Flamengo, Palmeiras ou Atlético Mineiro, vai ser o próximo campeão brasileiro. Okay? Então, o mesmo se repete em vários processos de decisão. Né? Escolher um restaurante, escolher a escola dos seus filhos, você se baseia em informação que outros têm, que outros detêm, do seu poder de análise. A mesma coisa vale para fundos. Né? Qualquer informação que você tiver, olha só, 26,7, unidunité, qualquer informação, qualquer processo que você usar vai melhorar a tua chance de acerto. Teu processo pode ser tão simples quanto desempenho nos últimos 12 meses, 24 meses, 36 meses em janelas, né? Pode ser, vou observar índice de Sharpe, pode ser tão simples quanto isso. Ou pode ser um processo muito sofisticado, como aqueles que a gente usa na carteira Z. Sendo os relatórios da carteira Z, são processos muito elaborados, muito sofisticados, usando várias ferramentas estatísticas que a gente conhece, usando os dados que a gente tem acesso, né? Dados dos fundos, dados da CVM, usando contato com gestores, conhecendo o processo de escolha de ações, processo de acompanhamento das teses. Então, eu diria o seguinte, né, desses 26,7%, eu arriscaria dizer que a gente aumenta isso para 90%, né, usando um processo de decisão. Né? Basta dizer que, né, para quem nos acompanha, um dos nossos produtos, a Zerhard, né, que é o produto de maior risco, de maior volatilidade, composto somente por fundos de ações, né, das 7 ações integrantes hoje do portfólio, dos 7 fundos, desculpe, todos eles batem o Ibovespa desde a sua criação, né, desde o momento em que eles foram criados, todos. Tá? E esse não era um requisito para eles entrarem na carteira. Né?
Assim, isso foi consequência do processo de análise. Batem o Ibovespa com todas as taxas, né? Com a taxa de administração, com a taxa de desempenho. Né? Então, a mensagem é essa, né? Não se deixe impressionar tanto por esses números. A maioria dos gestores perde para o índice. Né? Com um bom processo de decisão, e a gente acha que a gente tem um processo consistente, provado. Então, se você não nos conhece, não conhece nossos relatórios, te convido a nos conhecer. Ok? Obrigado, espero que tenha sido útil. Até a próxima. Bom, eu espero que vocês tenham compreendido e gostado. Como o Jonas bem disse, todos os fundos presentes na nossa carteira mais agressiva, que é a Zerhard, batem com folga o índice Bovespa desde que foram criados. E há fundos na carteira que existem há mais de 10 anos. A gente acredita que quando você usa uma metodologia para a escolha dos fundos, tudo fica muito mais fácil e eficaz. Bom, o recado de hoje foi esse. Compartilhe esse vídeo para a galera ter acesso a essa informação, beleza? Um abraço, até a próxima.